Eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Nesse espaço, nós conversamos e ouvimos histórias e testemunhos de pessoas que se reconstruíram ou estão em processo de reconstrução. Passaram por dificuldades, tiveram que sobreviver em algumas ocasiões, mas com a fidelidade de Deus, tudo se tornou possível. Hoje é um dia muito especial para a gente. Nós estamos recebendo o nosso amigo, o Warley Vital. Muito obrigado, Warley, pela sua presença. É muito bom ter você aqui. Obrigado você pelo convite, o pessoal todo da Rádio RC Brasil. É uma honra estar aqui no seu programa. Fiquei muito honrado de receber o seu convite. Que Obrigado. Bom. Eu quero ler aqui, antes da gente começar a conversar, uma frase de Robert Herjavec. Acho que é assim que se fala. O que é ótimo no empreendedorismo é que os empreendedores criam o tangível do intangível. O Warley Vital, mais conhecido como Vital, é um empresário muito popular, muito conhecido aqui na Flórida, porque ele tem uma empresa muito bem sucedida de manutenção, instalação, venda, acho que de tudo relacionado a ar-condicionado. Sim, sim. O que, diga-se de passagem, para quem mora na Flórida, é tão vital quanto água. Até rimou. Verdade, verdade. É muito importante, porque aqui faz muito calor. É, aqui é bem quente mesmo. Bom, Vital, conversa com a gente aqui. Bora. Você nasceu em Minas. Isso. No interior de Minas. Interior de Minas. Como é que foi a sua vida lá em Minas Gerais? Nasci em Governador Valadares, né? Acho que eu sou o primeiro aqui, né? Na Flórida, não, né? Pouquíssimos. Mas aí, isso naturalizado de São João do Oriente, que é uma cidade de 100 quilômetros de Governador Valadares. Porque lá, nossa cidade não tem hospital, aquela coisa toda, maternidade. Mas eu sou do interior, uma cidade de uns 15 mil habitantes, né? E quase todo mundo é primo, né? Ah, sim. Quando você cidade desse tamanho, sua família é grande, então certamente são seus primos. E ali eu cresci, é uma região de agricultura, de fazenda, né? E ele é envolvido na roça, com meus tios, com meus avós dos dois lados. E ele tive minha infância. Uma infância bem feliz, que hoje em dia quase ninguém tem esse privilégio. É, aprontava um pouquinho também, né? É. Faz parte da infância. É, porque cidade pequena você se sente muito seguro. Qualquer lugar que você for na cidade, você tá bem, todo mundo te conhece, todo mundo conhece sua família. É diferente, às vezes, do que a gente escuta falar de cidades grandes, né? Mas, em outras palavras, fui muito feliz ali. Aí eu trabalhava, na época, para um tio. Trabalhava para todos os meus tios, trabalhei para todos eles, os irmãos da minha mãe. Mas chegou um ponto que eu estava trabalhando com ele estava meio que me dando uma mentoria. Ele estava nos Estados Unidos e foi embora. Aí fui trabalhar para ele. Aí então o nosso assunto é o dia que eu for também. Ok. Então ele já plantou aquela sementinha dos Estados Unidos desde sua idade, desde bem pequeno. Exato. Mandava os presentes pra gente quando estava aqui. Né? Ligava sempre também. Todos os tios que estavam aqui na época, né? E naquela época ainda era você tinha que ir lá na telefônica, ele tinha que daqui marcar um horário pra gente ir lá pequeno, falar um oi só. Ficava todo empolgado, falar só aquele oizinho, né? As pessoas hoje não entendem, porque com o WhatsApp você conversa com todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Exato. As pessoas não entendem que nós já tivemos que fazer isso. Exato. Quem mora aqui, eu já cheguei... Lembra da época da ficha? Do cartão telefônico? Isso, eu peguei essa época também. Aquele cartão, ou era telefonista, depois o cartão, depois aquele outro telefone que tinha. Depois chegou a internet, aí que veio o WhatsApp. Isso. Hoje as coisas estão muito fáceis, né? Naquela época, quem ganhava, né? Vou pular um pouquinho, né? Naquela época, quando a gente ganhava $7 a hora, você pagava $5 no cartão. Aí a gente falava, porque se deixar de falar as 2 horas, se você falar 15 minutos, na outra vez só dava mais 15 minutos.
Era uma mágica, aquele cartão era um cartão mágico. Eu não sei, acho que o diretor também pegou essa época do cartão aqui. Era um cartão mágico, não é? Os minutos assim, você não entendia aquela matemática. Exatamente. Nunca deu para entender. Então a gente contando isso hoje, as crianças... Como assim? Exato. Do que você está falando do quê? Não tinha celular, né? A gente brincava na rua, descalço, a gente tomava banho no rio. Chegava em casa, apanhava um pouquinho, é normal, né? Bons tempos. A mãe, quando a gente chegava em casa, ela fazia o checklist, ela checava a canela da gente, se ficasse igual giz, aí eram umas palmadas. Tinha mais essa? Tomava banho na época de enchente, essas coisas que eu converso com a minha mãe hoje, ela fala que são coisas sadias, né? Porque hoje as coisas estão um pouquinho piores, né? Relacionado a drogas, essas coisas mais. Bem complicado, bem complicado. A gente era muito travesso nessa época aí. Que bom. E você veio pra cá quando? Você já na adolescência ou depois disso? Então, eu nasci em 85, vim pra cá em 2001. Eu tinha 16 anos. Já me achava já o Rambo, né? Tipo, vou pra lá, vou destruir tudo, né? Já me achava, eu era vaqueiro, trabalhava uns 3 anos de vaqueiro pro meu tio. Então, assim, eu já me sentia assim bem... Adulto, bem adulto, me sentia bem adulto, sabe? Já capaz de tomar as próprias decisões. Já ia, uns anos antes disso, já ia pro pique-esconde ali, já meio garantido, já tinha uns beijinhos garantidos ali já, naquela época. Então você já era... já me achava já já era um homenzinho. Então assim, você chegou aqui em 2001, que você comentou? Isso, eu cheguei em 2001, cheguei em Massachusetts, cheguei na Flórida, fiquei na Disney uns 5 dias, aí depois fui pro Massachusetts. Aí eu tinha vários tios me receberam na época lá. E tinha o tio Cláudio, que morava em Boston, mas ficou meio difícil eu ficar na capital lá com ele. Eu fiquei mais em Hudson, que é uma cidadezinha um pouquinho menor e tal. Era mais fácil para trabalhar. E fui trabalhar em asilo. Né? Fui trabalhar com limpeza do chão, do asilo, que aqui chama Mexican Tile, aquele piso mexicano, dar o brilho nele, limpar aquele corredorzão assim do asilo. Né? E ali eu comecei. Né? O asilo, só pra gente ficar bem entendido, lugar onde pessoas idosas viviam aqui. Também no Brasil tem o mesmo nome. Exato. Onde as pessoas idosas ficam e tem toda uma assistência, né? Naqueles lugares. E os asilos de Massachusetts é uns asilos um pouquinho mais elevado, assim, o nível, né? Então, assim, por estar num lugar que é um asilo, a gente achava que estava tendo um hotel. Tudo muito organizado, as comidas muito boas, todo atendimento, né? E logo depois, quando eu cheguei, eu fui trabalhar em 2 asilos. Aí logo depois eu saí de um, fiquei só em um outro, que aí eu fui fazer high school. Eu fiz a high school aqui, estudei 3 anos aqui, high school. Formei em 2004, entrei em 2001, terminei em 2004. Porque todos os meus tios estavam em cima de mim, especialmente o tio Clodoaldo. Tem que estudar inglês, tá muito novo. E aí eu comecei. Aí gostei, apaixonado com a língua. E eu lembro, assim, dos casos, você está falando um pouquinho mais cedo aqui, que a gente não tinha tanta tecnologia, a gente parava o carro para escrever o que estava numa placa para a gente poder chegar em casa e olhar no dicionário. A gente queria aprender. Né? E era com o dicionário que tinha que aprender. Parar o carro e ir lá ler a placa. Nada né? Então, de Google. assim, existe isso hoje, né? Tipo, é meio complicado até de falar, né? Você fazia isso, tipo assim, né? Mas é isso aí, os tempos, né? E com certeza os nossos pais, nossos avós tiveram ainda tempos um pouco mais difíceis ainda, né? O acesso à informação era mais complicado, né? Então você passou trabalhando nesse asilo, você ficou muito tempo lá? Então, eu fiquei lá alguns anos, né? Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiz o curso de CNA, que é meio que um técnico de enfermagem aqui, um assistente de enfermeiro. E aí, que tinha que esperar fazer 18 anos para poder fazer o curso, né? E aí, eu fui trabalhar no piso já, cuidando dos idosos, dando banho, dando comida, levando para passear, levando para fazer fisioterapia, levando para fazer as coisas. Tipo assim, eu tava ali. Fiquei 9 anos ali. 8, 9 anos ali. Cuidando. Qual foi a sua... Você ficou muito tempo nesse lugar, então eu imagino que você tenha se adaptado bem a esse serviço, a esse trabalho. Sim. E eu vi também
que você foi premiado. Eu fui premiado algumas vezes, como funcionário do ano. Exato, nesses locais. Isso. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Por quê? Qual foi sua identificação com esses idosos que estavam lá? Então, eu sempre tive assim, quando você chegava, você tinha um assignment das pessoas que você era responsável. Mas se tivesse um amigo no break, ou às vezes ele está ocupado com outra coisa, eu sempre olhava assim, é o piso inteiro e nós é uma equipe, né? A gente era uma equipe. Então, se eu visse um idoso levantando, que vai quase cair lá na frente, eu corria, cuidava dele. Então eu ficava ali, cuidando de todo mundo ali. Trabalhava, fazia muita hora extra, às vezes eu trabalhava nos outros pisos também, então meio que conhecia todo mundo. Essas votações na época era dos pacientes que podiam votar, dos residentes que moravam ali e da família dos residentes. E eu fui muito privilegiado, senti muito honrado de receber por 2 ou 3 vezes, né, o funcionário do ano nesses lugares. Eles davam a placa, tem a foto da gente na entrada do local, era bem assim, bem bacana. É um reconhecimento muito bom. E eu sempre vestia a camisa mesmo, assim. Aquilo ali pra mim era a minha vida. Cuidar daquele pessoal ali. E aí você fica bem apegado também a eles também. Tem pessoas que só tomam remédio com você, aquela coisa toda, né? Quando você tá ali, eu me sentia assim, muito feliz em ir pra trabalhar. Sempre procurei amar o que eu faço. Eu amava, assim, muito, muito o que eu fazia ali. Né? Isso é fundamental, né? Porque você ama o que faz. Nossa, era muito bom. Eu ficava em casa, às vezes, de folga, eu já ficava assim, meio... Vou passar lá só pra falar um oi com o fulano, com o cicrano. Que às vezes tinha amigos que trabalhavam uma vez por mês, e no dia que eu tava de folga era o dia que ele trabalhava. Aí eu passava lá, às vezes, pra falar um oi, como é que tá e tal. E era assim, a gente era uma família. Tinha muita gente da África trabalhando com a gente de todo lugar do mundo. E eles traziam a comida deles pra mim, eu amava, a gente sentava na mesma mesa, era muito bom, muito bom. Então o aprendizado de vida o num lugar desses de vida, exato. É espetacular. Exato. Não é? Se você para ouvir essas pessoas que estão lá, você vai aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa de vida, muita piada também. Tipo assim, que eles contavam os casos, as brincadeiras, né? Lá, mas eram muito sofridos, sofreram muito o pessoal aqui. Vamos falar assim, de 80, né? De 100 anos atrás, assim. Sofreram muito. Tinha as guerras, né? As coisas, eles passaram muita coisa. Muita dificuldade em criar a família naquela dificuldade. Mas foi muito bom. Foi assim, foi um privilégio servir a comunidade igual eu servi naquela época, sabe? Quando entrou o ar-condicionado na sua vida? Porque você passou 9 anos, mais ou menos, nesse trabalho. Quando foi que o ar-condicionado entrou? Então, lá em Massachusetts, eu trabalhei o tempo todo lá dentro de asilo. Quando eu comecei no piso, depois para enfermagem, aí um outro asilo trabalhei na lavanderia. E o ar-condicionado veio na minha vida quando eu mudei para Flórida. Aí eu fui procurar um trabalho aqui, tava querendo recomeçar, já queria fazer outra coisa, sabe? Lugar tropical e tal. Aí eu fui em alguns asilos aqui fazer uma visita, ver como é que era. Até alguns mesmos asilos da mesma rede que eu trabalhava, que são, né, da mesma companhia, em outras palavras. Aí, assim, eu falei assim, eu acho que é hora de eu ver outras coisas, né? De eu desenvolver outras coisas, aprender outras coisas. Eu acho que esse capítulo ficou para trás, né? Aí fui trabalhar num prédio fazendo housekeeping. Fui trabalhar na limpeza desse prédio. E ali, todo dia eu vi que um monte de empresa chegando. Falei, nossa, esse lugar quente aqui deve ser uma coisa boa, né? Ar-condicionado, né? E eu sempre gostei de estar sempre num lugar diferente, aquela coisa toda, né? Igual eu trabalhava no asilo, era um piso todo dia, um piso diferente, pessoas diferentes. Aí eu quis... Você gosta de gente, Eu né? gosto, eu gosto, E aí eu comecei a estudar nessa época. Comecei a estudar e depois eu fui trabalhar num condomínio. Fiquei uns 4 meses nesse primeiro emprego. E dali eles me passaram para um prédio
já um condomínio em Deerfield, para me ser o supervisor de manutenção. Falei, vamos lá ver o que dá, né? E ali eu trabalhei, estudando ar-condicionado à noite, e daí eu fui consertando os ar ali pro pessoal, muita gente de Israel, e ali muita gente, eu trabalhei de graça para me aprender. Era para mim uma oportunidade de aprender, né? Eu tinha meu salário ali no condomínio, eu cuidava. E assim, depois de um tempo, fui trabalhar numa empresa. Tive que construir algumas horas também, que estava precisando para eu poder pegar minha licença do estado aqui. E aí, trabalhei nessa empresa, supostamente era uma sociedade, e não deu muito certo, né? Um pessoal que estava aposentando, pessoal lá de Trindade e Tobago, e não deu muito certo a parceria. E aí eu peguei minha licença no final de 2014, início de 2015 ali, e eu comecei a Vital AC. Entendeu? E aí... Você você é um empreendedor nato, não é? Porque a gente percebe... você nunca tinha sido um empreendedor até então. Não. Nunca tinha trabalhado com isso. Não. Mas a partir do momento em que você começou, parece que gostou da coisa, não é? Gostei. E as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Aí você vai... É só você. Aí depois era só eu e uma vanzinha bem velhinha. Aí depois você já pegou uma vanzinha um pouquinho melhor. Você começou aonde? Você alugou alguma coisa? Como é que foi isso? Não, eu comecei na garagem de casa mesmo. Na garagem de casa. E daí eu trabalhando, aí já acrescenta a primeira pessoa, aí depois vai a outra pessoa, e depois já vê a necessidade de comprar mais um carro, e assim foi. E tá até hoje, graças a Deus. Não, até hoje não, meu filho. Vamos pontuar direitinho. Você é um empresário extremamente bem-sucedido. Tem carro da Vital passando para todo lado. Eu vivo esbarrando com eles por aí, né? Não sei mais 2 vanzinhas, não. Tem uma frota inteira, né? Você vai esbarrando aí com carros E assim, um tempo desse eu perguntei para uma pessoa, foi no final do ano, na época do Natal. Mas o meu ar-condicionado quebrou. Eu falei assim, eu tenho um amigo que tem uma empresa que conserta. Ele falou assim, não, eu tenho também, eu estou esperando o pessoal lá da Vital. Eu falei, ok. Estamos falando da mesma pessoa, então, não, deixa pra lá. Não, estamos falando da mesma pessoa. Então, assim, cresceu. Uma empresa que floresceu. Sim, sim. E eu já vi você falando mais de uma vez sobre as bênçãos de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus, isso aí é tudo para mim. Como foi que o seu contato mais próximo com Deus? Porque cristão você sempre foi, né? Sim. Mas como foi que a sua proximidade com Deus, a sua transformação de vida, como foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Então, eu fui criado na igreja católica, né? E descendente italiano, tudo. Mas eu fui ter uma experiência com Deus diferente aqui na América. Eu trabalhava nesse condomínio, lá tinha uma missionária, a irmã Sônia. Ela falou comigo de Jesus de um jeito diferente, sabe? Assim, que eu nunca tinha escutado, assim. Ela chegou meio que falando assim, Jesus te ama do jeito que você tá. Que às vezes eu me sentia um pouco ofendido, que as pessoas já chegavam, não sei o que, essa descendência católica, bababá, já chegava. Eu me sentia assim. Então, não é que a pessoa às vezes se expressava assim. Mas ela falou comigo de um jeito que eu fiquei curioso de conhecer a igreja que ela frequentava. Aí fiz amizade com o filho dela também. Aí fui lá na igreja. Cheguei lá, gostei, voltei. Aí depois chegou o tempo de eu ter uma experiência bem diferente, assim, que é um encontro que eu tive com Jesus, aquele encontro, assim, que você chora o culto todo, assim. Que modifica a sua vida, aquele que modifica. Exato. E aí eu comecei uma caminhada diferente, uma caminhada já em oração, já passei a jejuar, já passei a ter um contato diferente, meio que direto ao Pai, assim, sabe? E daí,
Isso foi na igreja do pastor Cleveson Oliveira, né? A Aba International. Então aqui já... Na época era o Ministério Apacentar. E a Vital, ela surgiu ali também. Isso foi tudo ali na hora que eu comecei a empresa. O primeiro ar-condicionado comercial que eu instalei foi o da igreja. E o pastor sempre orando pelos business. Às vezes chamava lá na frente, orava pela empresa também. Então... E é uma igreja muito próspera, um pessoal muito missionário, a gente se envolveu nas missões também. Fui pro Haiti com eles, tive uma experiência incrível lá no Haiti também. Então que às vezes não posso nem falar muito do que eu vi, presenciei. Exatamente. Fui lá com o pastor André, Ornelas. Isso, pastor André. São coisas que a gente vivencia que são até impactantes. Exato. São coisas que a gente às vezes nem tem ideia de que essas coisas acontecem, de que tem gente vivendo nessa ou naquela situação. Né? E a gente vê o tanto que Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu tive várias experiências ali depois disso. E a última experiência que eu tive agora, que assim, eu acho que impactou minha vida para sempre, foi a viagem que eu fiz com eles para Israel. 2 anos atrás. Chris, eu te falo, eu não imaginava o que me esperava lá. Lugar bom aquele, né? O lugar, tudo. O jeito que eles explicavam todas as passagens. Porque já confio muito no mensageiro, que são os meus pastores, né? Então, como eles explicaram tudo. Tipo assim, parece que eu tava me vendo assim no céu, assim, sabe? É muito interessante, assim. Você olha, você chega no Muro das Lamentações. Isso. Você imagina, aquilo ali fez parte do templo, aquilo ali fez parte de tudo. A cidade, né, Israel, na verdade o país todo tem uma atmosfera diferente. Pra gente é como se você estivesse vendo, claro, não é a mesma cidade, já passou, foi reconstruída, ok, mas é como se você estivesse vendo... trechos bíblicos ali, você vai, são os mesmos nomes, Cafarnaum, aí você passa, o tanque de Siloé, o Muro das Lamentações, você vê o Monte das Oliveiras, o Jardim, então você vai, é como se você estivesse vivendo a Bíblia. Exato. Eu não sei se foi assim que você se sentiu. Não, foi exatamente mas isso. Exatamente isso. Como eu me senti, foi assim. Exato. E as diferenças também das religiões locais também, né? Ali você tem encontro das 3, né? Exato. Principalmente das 3 maiores, as monoteístas, elas se encontram ali, né? Jerusalém é a cidade sagrada delas, né? De todas elas. É um sentimento que parece que tá voltando para sua casa, tipo assim, é diferente, assim, é difícil até de explicar, mas se sentir em casa no local, né? Aí você vê os lugares que Jesus passou, né? Tive o privilégio como se diz, me batizar, né? Mas já fui batizado. É um rebatismo. Exatamente, é uma renovação, simbólico, né? A renovação simbólico de ali. votos, assim, no Rio Jordão. O Rio Jordão. O Rio Jordão é o mesmo rio. Aí o rio não mudou. Exato, exato. Rio. E aí foi até engraçado que os pastores estavam me segurando assim, a água estava um pouquinho gelada. Um pouquinho? Aí quando eu fui assim, eu falei, eu voltei, né? Aí não é tipo assim, eu não fiz a imersão completa. Aí eles tiveram que juntar os dois com mais força. Anda aí, velho. Aí eles falaram assim, o negócio tá feio aí, né? Eu falei, irmão. Fala, não, muito fria essa água. Precisou de abaixar 2 vezes, hein? Muito fria a água. Mas foi muito bom, assim, essa viagem toda. Então, assim, resumindo, eu tenho um contato, assim, muito bom, assim, com Deus. Vou direto a Ele. E teve a sua vida transformada. Literalmente. E a gente consegue ver, quando você falou, sua empresa nasceu também nesse mesmo processo. Nasceu ali, então, exatamente. Bênção de Deus. Exatamente. E às vezes, assim, hoje, eu não tenho ido muito na igreja, mas assim, eu assisto os cultos online. Né? Seu horário de trabalho eu também olho, exatamente. Eu sei como tem uma carga horária bem... Né? No verão, não é, meu filho? Mas eu tenho acompanhado, assim... Tudo. Muito... Eu sei que eu tenho que estar presente, né? Mais presente, né? Eu tenho que estar presente no local, né? Então, assim, a gente tem sempre pontos de melhorias, né?
eu me cobro muito também, né? Tanto na empresa, tanto comigo. Minha alimentação, eu tenho que, às vezes, ficar mais tranquilo. Eu me cobro muito. Isso tem me incomodado também. De estar mais presente, exato. Estar mais presente, mais assim. Presente. Mais presente. Uhum. Eu sei que eu tenho um contato muito forte, eu leio a palavra, acompanho a oração e tudo, né? Acompanho as passagens bíblicas e tudo, né? Mas eu sei que eu posso... sabe quando você, né, se questiona e você que pode fazer mais. Você pode fazer mais, entendeu? Eu tô nessa fase. Eu me cobro muito na empresa, me cobro com os funcionários. O que eu posso fazer mais para essa pessoa sorrir mais? Como que eu... Todo mundo tem um ambiente de trabalho onde eles querem ir trabalhar, né? Então, assim, uma pessoa me disse que você é um patrão que tem uma empatia muito grande, que você trata os seus funcionários de uma maneira muito próxima. Sim. Observando o ser humano. Sim. Antes do funcionário. Exato. Sempre o humano antes. Sim. E você se lembra exatamente do que eu estou falando, da pesquisa que eu fiz para aquilo que nós vamos chegar jazinho, para a composição desse livro. Sim, sim. E uma pessoa me disse isso, eu não vou dizer quem, porque eu fui proibida de dizer quem. Não, mas eu procuro... E ela me disse exatamente isso, que você observa o humano antes. Sim. Então, que sempre você tem uma colaboração para aquela pessoa, no sentido de crescimento, para que ela cresça. Eu gosto de ver as pessoas ir para frente, eu gosto de ajudar a capacitá-los. E eu sempre falo, tipo assim, se a Vital AC não for o local que você vai passar muito tempo, aprende as coisas, aprende o máximo possível. Se for seguir carreira nessa área, para você absorver o máximo possível. Deixa eu te ensinar, porque de manhã você vai precisar. Porque muitas vezes, eu até brinco com os meninos o seguinte, eu falo assim, às vezes você aprende a trocar uma peça, você já quer montar uma empresa, e uma empresa é muito complexa. Não é assim. Então, pra você não ir decepcionar e aquilo virar um bloqueio na sua vida, faça perguntas, vê as outras áreas da empresa. Eu brinco com os meninos, eu falo assim, não lê um versículo da Bíblia e já quer andar nas águas. Tipo assim, entendeu? Já... Acha que sabe tudo. Exato. Então, assim, eu gosto de ver as pessoas ir pra frente. Eu tenho prazer de ver hoje pessoas que começaram comigo, que hoje têm empresas, que hoje passam, me dão um abraço, falam, velho, você acreditou em mim, você confiou em mim. Né? Meu primeiro uniforme na América aqui foi de você. Eu sinto bem, assim. Sou filho de professora, então é aquela coisa que você quer ajudar a preparar as pessoas, né? Essa sua veia... de ajudar o outro, de cuidar, ela vem da infância. Da infância, isso vem da infância. Sempre foi assim, eu vou cuidar do outro, eu vou ajudar o outro. Eu trabalhava na roça com meu irmão, a gente plantava quiabo, eu falei, se eu chegar nos Estados Unidos primeiro que você, eu vou ajudar você a estudar. E eu ajudei ele a estudar, fez engenharia, e é assim, aquela... Acho que você já nasce com isso aí, essa vontade de ajudar as pessoas. Eu fui muito amado na minha infância, então eu sei dar amor para as pessoas, não sei odiar ninguém. Você não aprendeu isso? Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas assim... Distribui aquilo que tem. Exato, exato. E isso é um dom. Tá? O ajudar o próximo não é uma coisa que todos fazem, ou que todos fazem assim de uma maneira espontânea, digamos assim. Às vezes as pessoas faz de coração, né, Faz de coração. For ajudar, faz de coração, né? E isso aí, é aí que está o diferencial. É como você faz. Exato. E o porquê você faz. Porque gente que ajuda para aparecer, não precisa. Mas é aquilo que a Bíblia fala. Exato. Que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Você ajuda aqui, não é para todo mundo ficar sabendo. Não é igual uns e outros, que eu vou ajudar tal país ou tal situação, chama todos os fotógrafos do mundo, vou adotar uma criança, a imprensa do mundo inteiro está lá vendo. Não é por aí. Exato. E aí seu irmão do lado, às vezes é um irmão de sangue, né, precisando de uma ajuda. E nada. Né? Então eu procurei sempre ver o melhor nas pessoas, porque a gente vê as pessoas como a gente é. Então, se a pessoa está passando um momento difícil na vida, eu não acho que... Não cabe de mim julgar aquela pessoa, por que ela está ali. Cabe ajudar. Né? Jesus não mandou a gente julgar. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Não tem como ajudar todos, mas que a gente pode ajudar, né? A gente ajuda. Se você puder ajudar um,
você já transformou a vida daquele um. Vital. O homem dos prêmios. Muito, olha, e eu digo para você uma coisa, é muito bom ser premiado. Não, é bom, é bom. É muito bom, você não faz as coisas para isso, Não, ou por essa razão, mas é muito bom ser reconhecido. É bom. Isso faz parte da nossa jornada enquanto humanos. É bom ser reconhecido. Com certeza. Você foi o homem do ano algumas vezes na sua empresa. A sua empresa aqui na Flórida é uma das mais bem conceituadas na sua área. E você, no ano 2023, não foi isso? Não, 22. 22, exato. 2022, você teve a sua história contada nesse livro. Nesse livro aqui, que se chama Homens de Grande Valor. Esse livro conta a biografia de alguns homens que foram premiados com o prêmio William Press Homens de Grande Valor 2022. A festa foi 2022. E você foi um deles. Aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês que bonito que foi aqui. Olha só a foto dele aqui. Agora é para essa. Não, o diretor me põe doida. Deu certo aí? Ai, que bacana que foi, né, Cris? Foi muito bom. Foi. Esse prêmio aqui foi um prêmio de reconhecimento pelo grande valor desses empresários brasileiros. Aqui, nós tivemos de outros lugares, não só da Flórida, não é? Sim, foi muito legal conhecer a galera toda. Muitas pessoas, bom. Esse foi o segundo prêmio, esse é o segundo volume. E aqui nós contamos um pouco da história de vocês. E a sua história está aqui. E o carrinho, o bonito carrinho da sua empresa também está aqui. Quando eu brinquei com você que eu disse que eram muitos os carrinhos, aqui está. Essa foto, não é mesmo? A Vital, a sua empresa, antes da gente voltar aqui para o prêmio, você está em franca expansão. Sim. A gente... Já mais de uma no estado, mais de uma, mais de duas, e mais de três, e por aí vai. São muitas, são filiais ou são empresas autônomas? Eu não sei como é que você... São nossa empresa mesmo. Empresa mesmo, então são filiais. Em 2018, eu comprei uma empresa em Delray, aqui em Delray Beach. O cara estava aposentando, aí fiz o que chama de Company Acquisition, né? A aquisição de uma empresa. Então eu tive experiência com isso, da primeira vez. Aí um ano depois, eu comprei uma outra empresa em Melbourne, 2 horas daqui, um pouquinho mais perto de Orlando. Aí foi aonde que eu passei essa empresa, eu vendi essa empresa pro meu irmão, né? Que ficou comigo aqui uns 5 anos trabalhando. Mas depois disso, eu tive a oportunidade de abrir a mesma empresa em Destin, lá perto do Alabama, perto de Pensacola, Panama City, lá pra cima, na Flórida. E lá eu tenho 2 sócios. Então a gente opera lá, eles cuidam da parte operacional. Então eu vou lá 1 vez, 2 vezes por mês, né? Dá uma olhadinha nas coisas, né? São muito responsáveis, é um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Lá a gente está com 32 colaboradores. E maior do que aqui, na verdade, né? Sim. Maior que aqui? Maior que aqui. 32 32, E isso para uma empresa de ar-condicionado é muita gente. Você está falando de muita gente. Exato. Porque você vê, eu vejo empresas chamadas boas empresas, grandes empresas aqui, com 15 funcionários. Então, assim, ali eu aprendo muito com eles também. A gente sempre senta, troca as ideias. Cada um tem um background também, né? Eu amo ir pra lá. Pra mim é um dos lugares mais bonitos daqui da Flórida também. E um pouquinho mais fresco, né? Mas
um aprendizado a cada dia, assim, sabe? Aí eu tô só com essas duas empresas agora. Eu acho que tá bom, né? Só com essas duas empresas, só, né? Pouquinha coisa, só com essas duas. Acho que tá bom. Eu tenho que dar um suporte grande pro meu filho também, né? Então idade de crescimento, idade exato, escolar. Exato, tá com 8 anos, né? Eu tenho que cuidar dele também. Tem que cuidar. Vocês me acompanham aí, eu tô sempre aprontando alguma coisa com ele lá na roça. É engraçado, como é que é? Você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Não saiu de mim, exato. Porque eu quis ensinar para ele o processo da natureza. Ele planta lá a plantinha dele, ele vai lá, quando a gente vai lá, ele água ela, cuida dela. Ele vê ela crescer, ela vê ela dar fruto. E ele tem mais liberdade também para fazer as coisas. Brincar de quadriciclo, fazer as coisas, pescar. Então eu comprei uma roça para ajudar a criar meu filho, vamos falar assim. Eu quis passar para ele o que eu tive na infância, né? E essas coisas de roça, essas coisas de brincadeira, né? Isso é importante, faz parte do crescimento e ele podendo ter essa experiência é extremamente rica. Ele às vezes troca ideia comigo assim, lembra, pai, o primeiro pé de coco que a gente plantou junto? Pé de coco? Essas coisas assim, sabe? Que vocês plantam coisas, então tem um roçado, como é que é? Exato. A nossa regra é o seguinte, toda vez que a gente vai lá, a gente tem que plantar alguma coisa, alguma árvore, alguma coisa, uma fruta. Se a gente passa no Home Depot e pega o pé de alguma coisa e planta, a gente tem que plantar alguma coisa. Já plantaram jaca? Eu tô com 20 sementes agora de jaca. Jaca é uma maravilha. Tô com 20 sementes que eu acabei de plantar. Eu trouxe manga do Brasil. Não tem. Trouxe, não é? Eu tive no Brasil no final do ano agora. Eu trouxe aquela manga que lá na roça a gente chama de manguita. A pequenininha. O pessoal trouxe... do Brasil pode estar escutando a gente aqui falar, mas jaca, manga... Não, vocês não estão entendendo. Aqui pra gente isso é difícil. Isso não é fácil. A gente não entra ali no Walmart ou no Publix e acha jaca pra comprar. Não funciona, que são as nossas frutas. Exato. Eu consegui uma jaca aqui no Presidente, aqui perto aqui. Aí peguei as sementes todas as sementes e plantei agora. Aí... Para poder replantar. Para poder replantar lá na roça, passar pros amigos, eu sou assim. Eu tenho um network de planta agora. Tem meus amigos que falam, ô Vital, tem um pé de coco aqui para você. Aí é assim. Eu não tenho network. Eu trago fruta para eles, é assim. Eu moro em apartamento, eu não tenho planta, mas eu aceito a jaca quando você tiver a jaca. É bom saber, ó. Bom demais, bom demais. Assim. Eu aceito a jaca porque as outras coisas eu não tenho condições de ter, porque no apartamento... sim, vamos voltar aqui sobre a questão do empreendedor. Numa outra conversa você me disse que uma coisa foi aprender a lidar com um ar-condicionado, a montar, desmontar, comprar e vender. Outra coisa foi aprender a administrar um business, administrar um negócio. Isso. Cada dia você está aprendendo uma coisa nova, né? Você está buscando evolução, né? Cada dia melhorar um pouco mais, mas... É bom quando você tem um amor por pessoas, né? Você tem a responsabilidade, né? Com cada um, né? E eu acho assim, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu gosto de tratar meus colaboradores bem. Gosto que eles ficam felizes, quero que eles tenham vontade de ir trabalhar. Eu sei que a gente passa momentos, às vezes, né? Difíceis também na empresa. Mas todos os momentos que a gente passa, Chris, eu vejo que logo depois eu falo assim, foi bom ter passado por isso, porque eu aprendi isso e aquilo. Então a gente sempre tem um aprendizado em cima de tudo, né? Porque a vida do empreendedor, muitas pessoas que estão escutando aqui sabem, não é um mar de rosas. Você tem dias que você fala assim, como que eu vou pagar o pessoal hoje? Ou amanhã? Mas sempre tem uma... Deus sempre dá... É assim... Te apresenta uma maneira para aquilo ali. Exato. Uma porta abre, aí você vai dar conta de fazer as coisas, né? Então, assim, é muito bom, assim. Eu amo o que eu faço. Eu amo o ar-condicionado, eu amo pessoas, eu amo as pessoas que eu conheço no meio desse processo todo também. E... eu amo isso e é natural. Quando você ama o que faz, é natural, as coisas vão acontecendo. Né? Uma vez você me falou na rádio sobre
igual um casamento, como é que é o negócio? Um business é igual um business, um business igual é um casamento, Isso. Tem como você chegar de manhã e, eu não vou pra empresa mais, tipo assim, você tem que estar ali, né? É a manutenção daquilo ali. Manutenção, você tem que estar ali sempre, né? Cuidando de tudo, né? Igual domingo. Domingo eu tava com um mecânico cuidando de um carro que tava problemático. Porque eu falei assim, gente, o técnico precisa desse carro na segunda-feira. Eu tava lá domingo. Estava lá debaixo do carro olhando como que a gente ia fazer pro técnico ter. Então isso é um cuidado que a gente tem. Porque o técnico chegar na segunda-feira, não ter o carro disponível para ele, a gente pode reajustar alguma coisa, mas eu prefiro que ele tenha o carro, né? Então a gente conseguiu arrumar. Então são as coisinhas pequenas assim que... São cuidado, detalhes, né? Detalhes. Porque assim, se ele não tem o carro, ele vai atrasar o serviço, aí você tem alguém esperando. No dia, eu observei, alguns anos atrás, quando você comentou comigo o seguinte, eu não pude ir, era um evento que ia ter relacionado à revista, Sim. E você me disse que não poderia ir, porque você estava indo consertar o ar-condicionado de um casal de idosos. Exato. Que eles eram muito idosos, eles não podiam esperar para o dia seguinte, porque estava muito calor. Realmente muito. E nós estávamos falando de 8 horas da noite. Acontece essas emergências também de vez em quando, porque quando tá muito quente, tá 90 lá fora, alguma coisa assim, se a pessoa não tem ar-condicionado, tem pessoas que têm problemas de saúde, né? Saúde, você está falando de idosos, não é? E eu gostei, eu ainda comentei, até como eu falei assim com meu esposo, falei, o Vital não vai chegar porque ele foi consertar o ar-condicionado de um casal de idosos. E o sentimento de quando você conserta, já tá gelando, senão ele seria aqui para um hotel, né? Como é que faz? Tava muito quente a casa deles. Quer dizer, a consideração, mas a gente percebe o quê? Consideração da sua parte. Sim. E essa hora da noite está consertando o ar-condicionado. Isso. Porque eles são idosos, porque, quer dizer, até mesmo de repente a empatia que você desenvolveu lá atrás com o pessoal do asilo, saber quais são as necessidades daquelas pessoas ali naquele momento. O que é aquilo? Eles precisam disso. Precisam. E naquela situação estava realmente precisando, e eu não me sentiria bem também se eu tivesse ido no evento, né, pôr a roupa de empresário e o meu cliente lá sofrendo. Eu não tinha outra pessoa para ir. Os meninos já estavam os meninos já estavam todo mundo cansado. Tem dia que cansa muito, né, que a gente trabalha em telhados, Erics, né, que esses como fala Eric, esses porão, bom, é porão. Não é porão, é o sótão mesmo. Sótão, exato. Sótão, porão é embaixo, sótão é em cima. Então, que lá no Brasil a gente sótão mesmo. Porque no Brasil não tem, né? Não tem. Claramente. Pelo menos na minha região não tem. Não, isso é coisa mais de frio. Exato. Então, assim, a gente trabalha nesse calor e é muito mais quente. Imagina. É quase que o dobro da temperatura lá em cima, né, nesses sótãos aí. Então os meninos chegam cansados em casa e já tá pronto ali, jantando e tal. Não vou ligar pro cara pra ele fazer uma emergência. Se eu posso ir, eu vou, né? Mas normalmente, eu vou te dizer da minha experiência, eu já fiquei sem ar-condicionado e fiquei irritada, porque o calor irrita qualquer um aqui. E olha que eu não tenho 80 anos, não é assim, você imagine só a situação. Mas é desgastante. Mas o que me disseram? Depois de tal hora, espera até 6 da tarde. Se não for até às 6, só amanhã. Sim. O que eu não vou dizer que é o normal de empresa. Sim. Então, quando eu vi você fazendo isso, eu anotei aqui, eu fiz a minha anotação mental. Isso é um diferencial também, sabe? E muitos clientes, Cris, que veio pra gente, que ligaram pra mim no final de semana. E às vezes o cara que faz minha manutenção tá com o telefone desligado. Eu fui lá, dei apoio pra eles e falei, não, chama o cara de boa, eu não quero passar na frente de ninguém. Mas aí ele fala assim, não consigo falar com o cara, é sempre assim. Aí o cliente vem pra gente depois, né? E assim, o ar é meu, chama o que eu quiser, dá licença. Exato. A pessoa tem, o cliente tem liberdade de fazer cada um tem uma demanda, né? Então a gente procura, eu me cobro muito de ter essa eficiência, de chegar oferecer um bom serviço. Chegar mais rápido, né? Oferecer um bom serviço.
Os meninos tudo uniformizado, né? Educados, entendeu? Esses dias eu tive na dentista e tava lá o carro da Vital. E alguém lá em cima, eu ainda olhei assim, mas não era você. Aí eu passei, falei, não vou mexer com ele não. Vou deixar, passei, que eu passei, tava trabalhando em cima e eu olhei assim, falei, não é Vital, vou deixar, não vou mexer com o menino não, não fazer ele olhar pra mim aqui não. Vou ter mexido. Eu falei, vou deixar ele quietinho. E sim, mas eu gostaria de conversar agora um pouquinho mais. Quais foram as emoções desse prêmio? Olha, eu te confesso que eu fiquei até meio assim, né? Não sem acreditar, né? No começo. Que é um prêmio por convite. Fui convidado, né? Escolheram, me chamaram. Eu falei, mas sério mesmo? Eu? Aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei, não, é você mesmo e tal. Me senti muito honrado, né? Me senti muito honrado de estar ali, né? Em outras palavras, vestindo a camisa do imigrante, da pessoa que superou tanta coisa, do cara que chegou com 16 anos, que não falava inglês, que não tinha documento, que tinha que ajudar a família no Brasil primeiro, antes de se ajudar aqui, essa coisa toda, né? E então, sem as tecnologias que a gente tem hoje, né? Então, assim, ver esses outros guerreiros também, e com certeza se você tivesse abertura nesse evento para 500 pessoas, teria 500 guerreiros ali também, né? Com certeza. Então, eu me senti assim muito, muito feliz, muito honrado, né? E poder, nossa família, né? Cria a gente às vezes com tanta dificuldade, sentir isso, né? Pô, meu filho tá lá nos Estados Unidos, tá brilhando, né? Isso é muito bom, né? Poder passar essa tranquilidade para eles, né? É uma vitória, porque as pessoas às vezes elas não percebem como é difícil, porque você não é só um empresário, você é um empresário imigrante. Você é um empresário não no seu país, você é empresário em outro país. Exato. São outras leis, outros costumes, Exato. são barreiras imensas para serem derrubadas, para que você passe, para que você faça uma empresa prosperar em outro país, com outra língua, com outro povo, com outra cultura, com a concorrência americana. Disputando o mercado, né? Com um nativo. Com o nativo, Então, é de muito valor uma coisa dessa, quando a gente percebe. E a gente vê, quer dizer, o brilho de Deus na vida dessas pessoas. E grande parte, a gente trabalha muito com empresários, e eu vejo muitos empresários que, assim como você, tem um Deus bem de perto, Amém. Tiveram uma experiência com Deus muito próxima, muitos pastores. Você mesmo conhece quantos pastores? Eu senti muito isso, muitas pessoas muito iluminadas ali, abençoadas ali. Eu me senti honrado, porque eu tava no meio daquelas pessoas, né? Ali, então, pessoas, você pôde ver ali pastores, muitos pastores ali, empresários também. Sim. Então, são pessoas que Deus honrou. Que quem honrou... Amém. Vocês, não fomos nós, não foi ninguém que participou do prêmio. Sim. Foi Deus. Deus honrou vocês. Sim, Deus honrou a fé de vocês. Sim. O colocar Deus como prioridade na vida, o contato íntimo com Deus. Sim. Isso é o que Deus honra. Sim. Ele prometeu e ele cumpriu na vida de vocês. Amém. Ele tem feito maravilhas, viu? Ele tem feito muitas coisas boas. Muitas coisas boas, quer dizer, cada dia que você levanta, cada dia é um dia que Deus fez. Aí, como é que é? Me alegrarei e serei feliz. Amém, amém. Esse é o dia que Deus fez. É um novo começo para todos nós. A gente começa no dia, né? E hoje, né? As coisas estão bem apertadas, assim, a economia, as coisas, a guerra e coisa. A gente tem tantos motivos para ficar triste já começando o dia, mas a gente também tem muitos motivos para começar o dia alegre. A gente acordou, a gente tá com saúde, né? Deus tem cuidado da gente, então a gente tem tanta coisa boa, né, para começar o dia. A gente procura focar nelas, né? Porque independente de qualquer coisa, dificuldades nas empresas, isso tudo acontece na vida, porque o que tem uma frase da Ana Freud que ela diz o seguinte: se as coisas não saíram como você queria ou como você imaginava, isso se chama vida.
A vida é assim, as coisas não saem como nós queremos. Exato. E a nossa habilidade de contornar as coisas de uma maneira positiva, sem, né, perder as estribeiras, igual a gente fala na roça, né? Tipo assim, a gente manuseia tudo isso e vê uma oportunidade de crescimento, vê uma oportunidade em cima dessas coisas. De crescimento muito pessoal, bom. profissional, Exato. Espiritual. Exato. De todas as maneiras. Porque mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente tem que aceitar que a gente está numa linha de frente, que problemas vão ter mesmo. Vai ter gente falando mal da gente, vai ter gente que não gosta de você, nunca te viu na vida, fala mal de você, da sua empresa. Cada coisa a gente tem que lidar, mas a gente vê que o Deus que a gente serve, a gente vê as coisas, né? A gente vê que a gente não tem que olhar por essas coisas, a gente tem que olhar o que a gente tem de bom, né? Aquilo que Deus nos capacitou para as coisas. Exatamente. E, como se diz, se a gente não aguenta a pressão, tem que fechar a empresa e sair. Mas a gente tá ali, a gente põe na cabeça, a gente é um resolvedor de problemas. Vem um problema até a gente absorve e passa aquele problema para frente de uma forma menor. Tem gente que pega aquele problema, faz uma tempestade, né? E passa para frente. Não, então a gente pega, absorve. Ó, fulano, é só isso aqui. Mas chegou até a gente de uma forma assim, gritante, né? Ache soluções. Então... Esses dias eu vi não é sobre empresa, não, mas é sobre resolver problemas. Esses dias uma pessoa me mandou aquelas coisas de Instagram, dizendo o seguinte, a mulher chegando com um problema, o marido dela com 99 na cabeça aqui. Aí ela chega, abraça o marido, o único problema dela pula pro marido dela. Ele fica com 100 problemas e ela sem nenhum. Aí. Eu falei, é assim mesmo. Gostei, porque assim na minha casa é desse jeito, aí, tá? Eu pego o meu problema, entrego pro meu marido resolver. Pra ele aí, ó. Dá um jeito aí. Pois é, porque o líder é o resolvedor de problemas. Sim. A gente tem que ter a cabeça pronta, né? Pra poder... Pra isso. E pra aguentar a pressão. E quanto maior o problema que você consegue resolver, mais bem remunerado, né? Você é. E... Na vida, quando a gente tem um sofrimento, quando a gente tem as dores e sofrimentos, a gente tem que aprender com eles. Quando você aprende a administrar, aprende com esse sofrimento e aprende a administrar esse sofrimento, você consegue sair de qualquer situação. Exato. Agora, quando você deixa que esse sofrimento, que essa dor te derrubem, você não vai longe. Não. A ideia da dor, a ideia do sofrimento é te fazer crescer. Então, vamos tirar as lições disso. O melhor que a gente puder. Verdade. E eu acho engraçado que, às vezes, eu tava com algum problema, né? Eu ligava pro meu pai, e ele, assim, numa forma, assim, bem... Ele fazia de propósito, né? Você garrou pra nascer, meu filho? Eu falei, garrei não, pai. Então você não garra mais não, meu filho. Chega e resolve isso aí, pai. Olha, a gente parece brincadeira, mas é uma sabedoria que resolve problemas. Exato. Tá? A gente pensa, mas os avós, os pais, não tem o mesmo número de informações que nós temos, mas eu acho que tinham as informações mais precisas para resolver as coisas. Muito sábios, viu? Muito sábios. Você já observou os ditados que eles têm? Exato, muito sábios. Ter aquele nível de sabedoria sem, como se diz, na fonte mesmo, né? Sem o que está acontecendo hoje, eles simplesmente replicam aquilo e mudam um pouco a linguagem, mas muda o ditado, mas os princípios são os mesmos. Esses dias eu vi uma pessoa dando uma palestra, e falou, deu ali todo o manual para prosperidade, não sei o que. Eu falei, mas isso aí tá na Bíblia, filho. Exato. Onde é que você acha que tá novidade nisso aí que você está explicando? Isso daí tudo tá na Bíblia, não tem novidade nenhuma aí. Exato. Provérbios, né? Tem muita coisa em Provérbios, Eclesiastes também tem muita coisa. Principalmente os ditados lá usados eram esses. Eu falei, eita, o outro acha que tá contando alguma novidade ali, ensinando como é que é, reinventando a roda. Não, isso aí tem tudo na Bíblia. Exato, tem fundamento, né? Então, é como a gente vê as coisas. Bom, o Arley Vital
Foi muito bom conversar com você. Passou rápido o tempo. Passa rápido, aqui passa rápido, tá? Deus te abençoe, Amém. Continue prosperando a sua vida, prosperando os seus negócios, para que você continue sendo um abençoador. Amém. Muito obrigado. Obrigado aí, mais uma vez, aí, o pessoal da Rádio RC Brasil, né? Seu programa aí. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. Eu já estava acompanhando o seu programa já, você me mandava os vídeos e fico muito feliz de ter sua amizade também, né? O pessoal é muito bom. Muito obrigado. Nós que agradecemos e nós esperamos você de volta aqui. Sim, ok. Tá? Com mais novidades, eu acredito mais que história, em breve né? nós vamos mais ter umas novidades. histórias de mineiro, né? Mais novidades. Isso. Coisas que contando pra gente mais ainda as coisas que Deus faz. Amém. E para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida principalmente, que querem entrar em contato com a sua empresa, como é que elas vão fazer? Então, nosso número é 954-821-8640. Ou pode ir no nosso website também, que é vitalacsolutions.com. E lá tem um formulário também que pode preencher também. A gente entra em contato rapidinho também. E então pelo Instagram, pelas redes sociais. Todas com o mesmo nome, Vital AC? Vital AC Solutions, Então, sigam lá a Vital AC Solution no Instagram, tem Facebook também. Facebook. Isso. Dê uma olhadinha no site, na página deles lá, né? Dê o famoso joinha. Isso. Seu conforto é vital para nós, né? Então, sim. É isso aí. Então, Como é que é o negócio? Seu conforto? É vital para nós. Deu certinho. Isso. Deu certinho. E muito obrigada pela sua presença, por ter estado conosco aqui durante todo esse bate-papo. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Canal do YouTube RC Brasil, canal no YouTube Ministério Meu Lugar no Ninho. Instagram, Facebook e todas as outras redes sociais, todas com RC Brasil, Ministério Meu Lugar no Ninho. Dê uma olhadinha também na página mln.com. Lá você vai encontrar textos, mensagens, entrevistas e muitas outras coisas para que você conheça mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas todos os dias, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, assim como o Vital é um empresário bem-sucedido, se você está passando alguma dificuldade, se espere nisso, nas coisas que Deus faz. Ele pode fazer infinitamente mais. Tá? Muito obrigada e até nosso próximo encontro. Tenha uma semana abençoada.